O Irã pode, deve e precisa desenvolver a sua bomba nuclear. Ao contrário do que está sendo dito por muita gente, uma bomba nuclear iraniana não significa um desequilíbrio regional ou um aumento das tensões no Oriente Médio. Pelo contrário, o Irã precisa desenvolver o seu programa nuclear e utilizá-lo também para fins bélicos. A bomba nuclear iraniana talvez seja hoje a única opção de estabilização e equilíbrio de forças em um Oriente Médio em chamas. Vem comigo que esse é o tema do vídeo de hoje aqui no meu canal, logo depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a você que me acompanha, que é inscrito aqui no canal, que sempre engaja, que me ajuda com a divulgação. Você que contribui financeiramente pelo Apoia-se, que é membro aqui do canal, que contribui porque acredita no que eu estou fazendo aqui, porque gosta do que eu estou fazendo aqui e quer ver isso ser ampliado. Para mim é muito bom perceber que na véspera de completar 3 meses aqui do canal, o canal faz suas bodas de algodão no dia 27 de junho, daqui a 2 dias. E antes desse primeiro trimestre a gente já conseguiu atingir uma marca que para mim é uma grande conquista, que é a marca dos 10 mil inscritos. Muito obrigado, não esperava que fosse tão rápido, mas considero um ótimo sinal e espero que a gente consiga atingir a próxima meta do canal, que é uma meta ambiciosa, que é atingir os 50 mil inscritos antes do ano acabar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje, um vídeo com um formato um pouco diferente. Um vídeo de debate, um vídeo de enfrentamento teórico, de confrontação de posições, leituras e análises sobre o mundo. Hoje a gente vai debater com o vídeo Por que o Irã não pode ter uma bomba nuclear, publicado no canal do professor Roque. Ele é professor, escritor, tem um canal muito grande, com bastante projeção aqui no YouTube, foi deputado estadual pelo estado de São Paulo, pelo Partido Novo, e a gente vai conversar hoje sobre esse vídeo e debatê-lo. Eu quero discutir com vocês os argumentos utilizados por ele e no fim a gente vai fazer uma consideração geral sobre o porquê, para mim e para outras várias pessoas, o desenvolvimento do programa nuclear iraniano para fins bélicos não será causador de maior instabilidade no Oriente Médio. Pelo contrário, é a única chance de estabilizar um pouco aquela região cujos conflitos são estimulados, financiados e orquestrados porque é uma região estratégica para a dominação mundial. O primeiro argumento apresentado por Roque no seu vídeo é o argumento legal, ou que eu chamaria de formalista. Roque descreve o Tratado de Não Proliferação Nuclear como se ele fosse algo pairado no ar, desconectado de suas raízes históricas e ele fosse uma autoridade por si mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? O Tratado de Não Proliferação Nuclear, que rege, do ponto de vista do direito internacional, os programas nucleares dos países que a ele aderiram, é um tratado que visa única e exclusivamente manter a soberania dos países não nucleares submetida aos ditames das potências nucleares. Euclides, o que é que tu quer falar com isso? Veja, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, embora tenha uma função importante de controlar a proliferação descontrolada de armas atômicas, tem como objetivo fundamental e principal manter o monopólio de armas nucleares na mão dos países do Conselho de Segurança da ONU, que são 5: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. A certa altura, Roque se faz uma afirmação / pergunta hipotética sobre se é justo ou não esse tratado. E apesar de não ser sobre justeza, mas sobre dominação política aqui, a resposta dele é que o mundo inteiro concordou que o Conselho de Segurança tem status especial, tem poderes especiais e tem uma autoridade especial. Mas tem uma coisa básica aqui que é desconsiderada por Roque no seu vídeo. Os países do Conselho de Segurança não fazem parte do Conselho de Segurança porque o mundo concordou que eles têm um status especial. Esses países fazem parte do Conselho de Segurança porque eles foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial. A composição do Conselho de Segurança reflete o cenário mundial no imediato pós-guerra. A Rússia lá está hoje como herdeira da União Soviética, que foi parte fundamental do esforço
para a derrota da Alemanha nazista. O mesmo vale para países como China, que foi fundamental na luta contra o Império japonês na Ásia. Então, não, o Conselho de Segurança não tem nenhum poder divino, nenhum status especial, nenhuma preferência por natureza. Ele é assim formado porque reflete as relações de poder no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, e relações essas que, ainda que tenham havido desenvolvimentos posteriores, continuam em seu cerne inalteradas. Inclusive, a gente está vendo hoje as agonias de um mundo que tenta contestar essa ordem mundial estabelecida no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa grande crise global que a gente vê hoje nada mais é que a agonia de uma ordem que já não reflete o equilíbrio de poder no mundo hoje, mas que não pode ser alterada sem nenhum evento traumático. Então não, o argumento formalista que Rock usa no início do seu vídeo não é um argumento que deve ser levado ao seu limite. E ao tratar sobre essa perspectiva formalista, essa perspectiva que considera o tratado como um argumento central para dizer que aquele país não pode desenvolver armas nucleares, Rock incorre no risco de, caso o Irã saia do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como eu espero que ele saia, esse argumento, em tese, passaria a não mais existir. Será que o desenvolvimento da bomba atômica iraniana para Rock seria legítimo se o Irã saísse do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou Rock tem outras considerações em torno disso? Mas chama a atenção que, nesse primeiro momento, o momento dos argumentos jurídicos, formalistas, do apelo aos tratados, não haja nenhuma palavra sobre o acordo nuclear assinado entre os Estados Unidos, ainda na administração Obama, e o Irã. Um tratado que o mundo inteiro considerou importante e fundamental para dar garantias de segurança ao Irã, enquanto dava ao mundo garantias de que o programa nuclear iraniano seria desenvolvido apenas para fins pacíficos. Sabe quem rasgou esse tratado, para usar as palavras de Rock? Foi Trump no seu primeiro mandato. Sob essa lógica formalista, uma vez que Trump rasgou o tratado nuclear assinado entre Estados Unidos e o Irã, fica legítimo para Rock que o Irã desenvolva o seu programa nuclear? E aqui tem um parêntese muito importante. Até agora não tem indicativo nenhum, além das falas de Netanyahu e de Trump, que o Irã estivesse perto ou já tivesse desenvolvido uma bomba atômica. Inclusive porque, se assim fosse, o Irã não teria sido atacado. O segundo argumento utilizado por Rock no seu vídeo é o argumento da segurança internacional. Segundo ele, quanto mais países tiverem a bomba, mais instável o mundo será. E ele faz um questionamento que vai guiar sua argumentação ao longo de todo o vídeo, que é: hoje 9 países têm armas atômicas. Se um décimo tiver, vai ter um 11º, um 12º, um 13º, um 14º, poderiam desenvolver armas nucleares, sem que necessariamente isso tenha alguma ligação com o programa nuclear iraniano, mas a certo momento ele faz alguns paralelos que a gente vai comentar aqui. Mas ele argumenta que à medida em que mais países passam a ter armas nucleares, o mundo se torna um lugar mais inseguro. E essa argumentação, embora à primeira vista possa fazer algum sentido, ela não resiste a uma análise histórica minimamente cuidadosa. Por que é que eu digo isso, pessoal? Primeiro, a gente tem uma constatação importante a fazer, e isso aqui é um fato. Desde os desenvolvimentos de armas nucleares, que não existem guerras diretas, confrontos abertos entre os maiores estados do mundo. A guerra entre potências, a partir da era atômica, foi relegada a disputas nos estados periféricos em outros países ou dentro dessas potências. Há quem diga, inclusive, que as armas nucleares são as únicas armas promotoras da paz que o mundo conheceu até aqui, embora esse argumento precise sim ser problematizado e ser mais complexificado para que não seja uma mera apologia da proliferação nuclear. Mas tem ainda uma outra contradição nesse discurso de que quanto mais países com bombas atômicas, mais arriscada é a guerra nuclear ou o uso dessas armas. Pessoal, qual foi a única vez que um país utilizou armas nucleares, inclusive contra cidades inteiras, massacrando milhares de civis? A única vez que isso aconteceu foi no fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria,
quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki, no Japão. Nesse momento, só um país do mundo tinha armas nucleares, os Estados Unidos. E foi por isso que eles utilizaram. E aqui tem uma primeira lição importante para a gente considerar. A partir do momento que só uma potência possui armamento nuclear, sua sanha agressiva não é contida. Isso serve tanto para nível mundial, assim o foi enquanto os Estados Unidos eram o único país a ter armamento nuclear, e assim o é em todas as regiões em que apenas um país possui bombas atômicas. Se a gente está falando do Oriente Médio, fica aqui mais uma informação também para vocês. Essa é a única região do mundo que apenas um país possui armamento nuclear. Em todas as outras, nenhum país possui armas nucleares ou mais de um as tem. Mas se a gente for falar de uma guerra nuclear, o único momento da história até agora em que a gente esteve muito próximo de uma guerra nuclear foi durante a Guerra Fria, em que só 2 países possuíam esse tipo de armamento. Foi durante o momento em que principalmente os Estados Unidos e a União Soviética possuíam arsenais nucleares que o mundo viveu sim um risco de enfrentamento nuclear. E foi também durante a Guerra Fria que a maioria dos outros países que hoje também possui armas atômicas as buscaram. Depois que os Estados Unidos desenvolveram suas armas nucleares e as usaram em 45, foi a União Soviética que correu atrás de desenvolvê-las em 49. Logo depois o Reino Unido em 52 e a França em 60. Em sequência, a China em 64 e 10 anos depois a Índia. O Paquistão, por sua vez, desenvolveu armas nucleares em 98. E a Coreia do Norte, o último dos países até aqui a desenvolver armas nucleares, conseguiu fazê-lo apenas em 2006. A gente tira desse cálculo, principalmente Coreia do Norte e Paquistão, que obtiveram as armas nucleares depois do fim da Guerra Fria. E para além disso, tem um outro país que desenvolveu essas armas nucleares de maneira completamente clandestina, sem aceitar inspeções das agências internacionais, que foi Israel, que desenvolveu suas armas nucleares pela primeira vez entre 66 e 67 e até hoje não assume que as possui. E aqui tem um ponto muito interessante para pensar do argumento e do vídeo inteiro de Rock. Em momento nenhum o programa nuclear israelense é discutido no vídeo dele sobre o desenvolvimento das armas nucleares do Irã. É como se Israel não existisse. Como o fato de Israel ser o único país do Oriente Médio que possui armas nucleares fosse um mero detalhe, como se o fato de que o Oriente Médio é a única região do mundo que só um país possui armas nucleares fosse também um mero detalhe. Nesse sentido, inclusive, Israel é uma anomalia. Israel possui uma hegemonia regional pelo fato de que ele possui um monopólio nuclear no Oriente Médio. E, na verdade, esse é o plano de fundo da argumentação de Rock. Seu interesse é que Israel continue sendo o único país do Oriente Médio a possuir armas nucleares. Por isso ele é tão dedicado a tentar provar porque o Irã não poderia tê-la. Então veja, a única vez que armas nucleares foram utilizadas na história foi pelos Estados Unidos. O auge do risco de uma guerra nuclear foi durante a Guerra Fria, em que apenas 2 países possuíam esse tipo de armamento, não quando os outros países desenvolveram. Desde o desenvolvimento das armas nucleares, embora com momentos de crise importantes e sérios, os conflitos entre as potências foram direcionados para outras regiões. Então a ameaça ao mundo vem do Irã, que nem bomba atômica tem ainda e que precisa dela para garantir a sua soberania no Oriente Médio. Pessoal, a existência de um único poder nuclear sem equilíbrio regional é a receita para a instabilidade a longo prazo. É isso que a gente vê no Oriente Médio. Entre outras várias questões que não são descartáveis, mas o fato é, não tem nada de impressionante ou de assustador no fato de que outro país do Oriente Médio quer desenvolver armas nucleares. Na verdade, impressionante é o fato de que até aqui só Israel tenha conseguido desenvolvê-las e tenha feito de tudo para atrapalhar os outros países da região em seus programas nucleares. Quem tiver interesse nesse assunto, confere meu vídeo do último domingo, esse que está aparecendo na tela aí para vocês. Agora, aqui a gente chega num ponto muito importante do vídeo de Rock e sua argumentação.
Rock argumenta que, se o Irã tiver uma bomba atômica, a Arábia Saudita vai querer desenvolvê-la também. Se a Arábia Saudita quiser, a Turquia também vai querê-lo. Se a Turquia quiser, também o Egito vai querer ter armas nucleares, e assim a proliferação nuclear vai correr de maneira solta e descontrolada pelo Oriente Médio. E ainda mais, se no Oriente Médio Irã, Turquia, Arábia Saudita e Egito conseguirem ter, o Japão, lá na Ásia, vai querer desenvolvê-la, e a Coreia do Sul e a Alemanha na Europa. Veja, além da lógica argumentativa e retórica que se retroalimenta, que diz que se um país quiser ter, os outros desenvolverão de maneira automática, a gente pode considerar que sim, um Irã com armas atômicas pode servir de incentivo para que mais países desenvolvam o seu programa nuclear. Mas sabe o que é que também pode incentivar outros países a ter armas nucleares? É perceber que o fato do Irã não ter foi motivo para ele sofrer as agressões de Israel e dos Estados Unidos. É perceber que enquanto o Irã não conseguir desenvolver sua bomba atômica, a sua soberania não está garantida. Sabe outra coisa também muito importante que foge ao argumento de Rock? É a variável Israel. Rock começa a discutir a questão nuclear no Oriente Médio a partir de uma suposta bomba nuclear iraniana. Irã vai ter, a Arábia Saudita vai querer, e a Turquia, e o Egito, e a Coreia do Sul, e o Japão e a Alemanha. Por que é que na narrativa de Rock esse efeito dominó não começou com a primeira peça sendo Israel? O Irã não quer desenvolver armas nucleares num vazio. Ele não seria o primeiro país do Oriente Médio a ter esse tipo de armamento. O primeiro país foi Israel. Se para Rock a bomba nuclear iraniana causa uma reação de causa e efeito, por que é que a bomba nuclear israelense não tem esse mesmo caráter? Por que é que o programa nuclear israelense não aparece no vídeo de Rock? Que apesar de ser sobre a bomba nuclear iraniana, o desejo do Irã de desenvolver uma bomba nuclear existe principalmente porque na região a grande potência é também uma potência nuclear, e aquela é a única região do mundo em que só um país tem armamento nuclear, causando esse desequilíbrio estratégico que a gente vê até aqui. Por que é que Israel não é uma variável considerada por Rock nessa sua lógica argumentativa que se retroalimenta e confirma a si mesma? Pessoal, a resposta é muito simples, porque o programa nuclear israelense não pode ser questionado, porque para pessoas como Rock, o programa nuclear israelense desenvolvido de maneira clandestina, já que ele está tão preocupado com a formalidade dos tratados, não pode jamais ser questionado. Para Rock e para outros defensores de Israel, o fato de Israel ter armas nucleares e ser o único país do Oriente Médio a tê-las é importante e é interessante que assim continue. Então, inserir Israel nessa lógica argumentativa seria correr o risco de fazer as pessoas perceberem ou se perguntarem: ora, se Israel tem, será que não é legítimo que o Irã também queira ter? O monopólio nuclear regional de Israel aumenta a instabilidade do Oriente Médio. Não tem nenhuma região do mundo em que exista um poder nuclear solitário e descontrolado, como é Israel no Oriente Médio. Veja só, não é o desejo do Irã de possuir um arsenal nuclear que causa a instabilidade regional no Oriente Médio. É sim o fato de que Israel tem sozinho um arsenal nuclear na região. Vamos voltar ao que eu já falei para vocês no início. Se uma região não possui nenhum país com armas nucleares, existe uma paridade não nuclear que vai ser medida em outros aspectos militares. Se em uma região só um país tem armas nucleares, causa a instabilidade decorrente da existência de uma potência regional solitária. O poder ele precisa ser equilibrado, porque senão ele se torna inquestionável. E enquanto Israel for o único país do Oriente Médio a ter esse tipo de armamento, ele seguirá conseguindo fazer o que quiser e seguirá com carta branca para destruir toda a região como ele vem fazendo. Então esse é o grande plano de fundo dos argumentos desse vídeo. Embora ele não diga isso expressamente, o que fica claro a partir do esforço por provar que o Irã não pode ter um programa nuclear é que Rock acredita que é melhor para o mundo que só Israel as tenha no Oriente Médio. Mas ideológicos são sempre os outros, não é isso?
A certa altura, inclusive, nessa lógica de que a partir do momento que o Irã tiver, todo mundo vai querer ter, ele fala que inclusive o Brasil pode querer armas nucleares. Nossa, que absurdo que o Brasil queira ter o único meio que hoje garante a soberania de um país. Sim, Roque, o Brasil precisa ter um arsenal nuclear, porque aqui no nosso continente só os Estados Unidos as têm. Enquanto for assim, os Estados Unidos continuarão garantindo, em última instância, a sua hegemonia sobre todo o continente americano, o que parece ser, pela lógica da sua argumentação, o que você também quer que aconteça, já que é contra o Brasil desenvolver esse tipo de armamento. A certa altura, Rock fala que abrir a porta para o Irã seria abrir a porta de um problema sem fim. De novo, aquela lógica que trata as coisas como dadas. Eu me pergunto qual que é a correlação imediata entre uma coisa e outra. Será que o Irã vai vender ogivas nucleares? Se sim, talvez eu queira até comprar uma para mim. Outra vez, Rock responde perguntas hipotéticas e fala que os cínicos dirão que ele só está problematizando isso na vez do Irã, mas que não tem problema nenhum específico com o Irã até aquela altura do vídeo. Segundo ele, não é só na vez do Irã, seria na vez de todo mundo, mas a vez de Israel não aparece no vídeo de Rock. Claro, o vídeo é sobre o Irã, mas não dá para ignorar que o Irã quer um arsenal nuclear porque Israel já o tem. Depois Rock chega no argumento que ele vai dizer que é o terceiro argumento, que seria o argumento, a lógica moral. Esse argumento poderia ser chamado também de um argumento culturalista. Eu vou explicar para vocês por quê. Rock começa a fazer umas comparações sem pé nem cabeça, começa comparando a Noruega e o Congo, e como a Noruega é infinitamente melhor que o Congo, e falam obviedade, os países são diferentes. Sim, Rock, os países são diferentes. Você chegou nessa conclusão sozinho? E aí ele fala que pensar numa Noruega com a bomba atômica não seria o mesmo que pensar sobre o Congo com a bomba atômica. Vejam só, ele foi buscar a Noruega e o Congo para não falar de Israel. Fica mais fácil dar exemplos aleatórios tirados não sei de onde do que fazer a correlação entre o programa nuclear iraniano e o desejo do Irã por um arsenal nuclear com o fato de que já tem um país ali na região que está zoneando com todo mundo, que é Israel, que já possui esse tipo de armamento. É mais fácil para ele fazer comparações aleatórias do que buscar um exemplo que já existe, mas que ele não pode utilizar, como eu já falei para vocês o porquê. E depois de comparar a Noruega com o Congo, Rock compara a Noruega com o Irã e chega na conclusão impressionante de que o Irã não é a Noruega. Certo, mas bora lá. Para além da obviedade de dizer que um país é diferente do outro, essa argumentação de Rock tem um plano de fundo teórico, que é o plano de fundo de considerar a guerra do nosso tempo como uma guerra entre culturas, uma guerra entre civilizações. Segundo essa lógica, a guerra deixa de ser fundamentalmente política e passa a ser fundamentalmente cultural, com o elemento político ocupando um papel de segundo plano. Então, agora a grande questão são as guerras entre religiões. São os fanáticos muçulmanos querendo destruir o mundo inteiro porque são todos terroristas. Ele não diz isso no vídeo, mas essa é a consequência do argumento levado ao seu limite. Inclusive, ele cita em vários momentos que o Irã não pode ter uma bomba atômica porque ele é governado por terroristas suicidas que acreditam que terão 70 e tantas virgens quando morrerem nos céus. Veja como esse tipo de argumento, fundamentalmente cultural, trata aquela cultura, aquela religião, aquele mosaico de povos que é o Oriente Médio e aquele mosaico de povos que é o próprio Irã, como um lugar de gente irracional, que faz os seus cálculos guiados por outra coisa que não interesses políticos e cálculos também racionais. Mas aí a gente chega na cereja do bolo do vídeo de Rock sobre a bomba atômica iraniana, que é o momento em que ele vai comparar o Oriente Médio com o seu condomínio. Sim, o seu condomínio, que você que está assistindo esse vídeo aí. E ele vai falar: pensa no teu condomínio e naquela pessoa que não aceita regra nenhuma de onde vocês moram. Agora pensa que um dia você decide dar um
tanque, sim, um tanque de guerra para essa pessoa. Veja, surgiu um condomínio, surgiu um zoneador de regras e surgiu um tanque de guerra nas mãos desse cara. E não é que você decidiu dar uma faca para ele. Rock ainda é enfático nessa parte, é um tanque de guerra. Essa é a analogia que ele faz para falar da bomba atômica hipotética do Irã. Mas vejam só, pessoal, essa mesma analogia, já que Rock as prefere, poderia ser utilizada para descrever o fato de que só Israel tem bombas atômicas no Oriente Médio. Esse zoneador de regras que não respeita nada nem ninguém, que faz o que quer porque tem um tanque nas mãos, um tanque nuclear, é o Estado de Israel, não é o Irã. Não é o Irã que está atacando o Líbano, não é o Irã que está atacando a Síria, não é o Irã que está destruindo a faixa de Gaza e utilizando comida para montar armadilhas e assassinar pessoas a perder de vista. Não foi o Irã que atacou Israel primeiro, não foi o Irã que destruiu usinas nucleares no Iraque e na Síria. Veja como ele inverte a realidade. Narrativas são sempre as dos outros, a dele é real. Mas será que faz sentido tudo isso que Rock vem dizendo até aqui? A certa altura, ele vai buscar um exemplo útil, sim, para a gente pensar, que é o exemplo do Paquistão. Quando ele está falando que o Irã é problemático, pode se perguntar, diz ele, se o Paquistão também não é problemático. E ele responde que sim, o Paquistão também é um país problemático, por ser muçulmano, talvez. Mas já foi, o Paquistão já tem sua bomba atômica e não tem mais o que fazer. Só que, novamente, parece que a bomba atômica do Paquistão surge como um raio em céu azul. Pessoal, sabe qual foi o grande feito do Paquistão ao conseguir desenvolver o seu programa nuclear? Foi estabilizar o subcontinente indiano. Como eu falei para vocês, desde 1974 a Índia possui um arsenal nuclear. Índia e Paquistão têm uma rivalidade histórica que remonta inclusive ao colonialismo britânico, e o Paquistão só conseguiu desenvolver o seu arsenal nuclear em 98, mais de 20 anos depois da Índia. Então, por mais de 2 décadas, a Índia foi a única potência nuclear entre esses dois países. Vocês têm alguma dúvida de que hoje, em que ambos possuem um arsenal nuclear, a situação está mais estabilizada do que estava quando apenas um as tinha? Dizer que a situação está mais estabilizada não significa dizer que ela está resolvida. Não significa dizer que Índia e Paquistão não têm mais rivalidades ou que não se atacam mais. Inclusive, a gente viu uma troca de ataques muito recentemente. Significa dizer apenas que uma guerra de grandes proporções entre ambos os países é menos provável do que antes, porque nesse momento ambos os países possuem um arsenal destrutivo grande o suficiente para obrigar os grupos dirigentes de cada um deles a buscarem seus objetivos por outras formas, que não necessariamente são pacíficas. A gente pode ficar no exemplo de Índia e Paquistão. Então, esse reforço de que é absurdo e perigosíssimo o desenvolvimento de um arsenal nuclear por parte do Irã ignora propositalmente todo o registro histórico que a gente tem desde 45, a única vez que um país utilizou armas nucleares, os Estados Unidos. O que a experiência histórica mostra até aqui é que o desenvolvimento de armas atômicas obrigou os estados a serem mais cautelosos na busca por seus interesses. E sim, pessoal, a proliferação nuclear descontrolada é sim um problema. Mas sabe qual é o problema? Não é que o Irã ou o Brasil desenvolvam 1, 10, 50 bombas nucleares. O problema é que países como Estados Unidos e Rússia tenham arsenais que se contam na casa dos milhares. Estados Unidos e Rússia têm mais de 5.000 ogivas cada um. O problema é esse tipo de proliferação. A proliferação e o aumento do arsenal e da capacidade destrutiva das grandes potências. Não é que um país no Oriente Médio queira desenvolver o seu programa nuclear para fins bélicos, para equilibrar o poder regional, porque por enquanto apenas um país as tem e usa do fato de as ter para fazer o que quiser. Então, pessoal, o vídeo de Rock tem um objetivo prévio, que é legitimar o fato de que só Israel tem esse tipo de armamento e se quer mencionar isso, quiçá problematizá-lo. Então é um vídeo destinado previamente a dizer por que o Irã não pode ter, porque é um absurdo, porque é um perigo, porque é um grande risco.
E no fim, esse objetivo é dito expressamente ao reforçar ou tratar como legítimo o recurso ao uso da força para destruir o programa nuclear iraniano. Euclides, então você está falando que se o Irã desenvolver armas nucleares, ele não vai destruir Israel. É exatamente isso que eu estou falando. Sabe o que é que vai acontecer? Se o Irã desenvolver suas armas nucleares, eu espero que as faça pelo bem da estabilidade regional no Oriente Médio, é o mesmo que aconteceu com a Coreia do Norte. A partir do momento que a Coreia do Norte desenvolveu suas armas nucleares, o país conseguiu garantir finalmente a sua soberania e garantir que o fato de que a Coreia do Sul é uma base militar ocupada militarmente com bombas atômicas dos Estados Unidos não se transformasse numa ameaça de guerra permanente de destruição. Sim, aquilo ali ainda é um conflito latente, assim como o conflito entre Índia e Paquistão ainda é um conflito latente. Mas esses países são obrigados a conviver uns com os outros e a buscar outras formas de disputar os seus interesses que vão continuar existindo. Israel e Irã não vão virar melhores amigos se o Irã conseguir desenvolver sua bomba atômica. Mas isso vai quebrar o monopólio nuclear de Israel no Oriente Médio e vai obrigar Israel e os Estados Unidos a conviverem com o Irã. E é isso que vai dissipar a crise atual e que vai levar a um Oriente Médio mais estável do que é a situação hoje. Pessoal, todos esses argumentos que eu usei aqui, eu tirei de um famoso artigo escrito por um famoso teórico das relações internacionais chamado Kenneth Waltz. O artigo é esse que está aparecendo na tela aí para vocês agora, que vai estar no comentário fixado e que se chama Por que o Irã deve ter a bomba? O autor é um estadunidense, um dos mais importantes teóricos das relações internacionais, criador de toda uma escola conhecida como neorrealista. Ele escreveu esse artigo em 2012, no meio de uma crise envolvendo o mesmo tema, o programa nuclear iraniano. Observe que faz umas boas décadas que os Estados Unidos e Israel falam que o Irã está à beira de construir uma bomba atômica. Ele deu também uma entrevista sobre esse tema, essa que está aparecendo na tela aí para vocês, que também serviu de referência para tudo que eu falei aqui, também vai estar no comentário fixado. E importa a gente observar que à medida que um Estado consegue equilibrar o poder militar na sua região, isso leva a uma situação de estabilidade maior. Não dissipa as chances de um conflito, não torna menos preocupante o poder destrutivo das armas nucleares, mas, por mais paradoxal que pareça ser, isso acaba levando a uma situação de estabilidade maior. Então, sim, eu concordo com o professor estadunidense e reforço: o Irã pode e deve desenvolver sua bomba atômica. E eu espero que o faça o mais rápido possível, porque a gente já viu que Israel está dedicado a continuar sendo a única potência regional a possuir armas nucleares no Oriente Médio. E isso significa dizer que Israel vai continuar confortável para fazer o que quiser ali, porque para além da retaguarda garantida pelos Estados Unidos, eles têm a bomba atômica na mão. Se você tiver interesse e quiser saber como é que Israel conseguiu desenvolver sua bomba atômica e como ele trabalhou para destruir as capacidades de outros países da região, exatamente como ele está fazendo agora no Irã, assista esse vídeo que está aparecendo na tela aí agora para vocês. Eu espero que tenham gostado da discussão, desse novo formato de debate com outros vídeos aqui do YouTube. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar, compartilhar e considere contribuir financeiramente com o projeto. Se torne membro aqui do canal ou seja um apoiador lá no Apoia-se. É esse esforço, esse reforço, essa contribuição de vocês que me permite continuar produzindo esse tipo de conteúdo e que vai me permitir expandir a quantidade, a frequência e aumentar a qualidade do que eu faço aqui para vocês, pessoal. Um grande abraço.